A Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita ou uma igreja evangélica diferente? Tem muita gente que tem tal dúvida, até mesmo porque você liga o rádio, tá ali tocando uma música evangélica da Igreja Adventista. Você troca de emissora, põe outra emissora evangélica, tem um programa adventista ali no ar. Aí você vai à igreja, chega lá, tem um grupo, um quarteto ou um cantor cantando músicas adventistas e talvez sendo até mesmo o pregador da noite. Então fica aquela dúvida: a igreja adventista é uma igreja evangélica ou não é? Bom, se a gente for perguntar a um adventista conhecedor da doutrina adventista, ele mesmo vai dizer: não, nós não somos evangélicos. Se bem que o termo evangélico é aquele que crê no evangelho. Todavia, eles não vão se considerar como evangélicos para não serem semelhantes a nós. Exatamente isso. Para não serem semelhantes a nós. Com isso, se eles não são uma igreja evangélica, então a igreja adventista do sétimo dia é uma seita? Sim. Indo direto ao ponto, na minha opinião, além de ser seita, ainda é a pior seita que existe. Bom, primeiro vamos definir o que é seita. Seita é qualquer grupo, que seja ele religioso ou até mesmo político, seja alguma instituição, seja organização, seja o que for, que contrarie qualquer um dos principais ensinos bíblicos, como a divindade de Jesus, a salvação única por intermédio de Jesus, a doutrina da Trindade, a Bíblia como única literatura, sendo fonte de fé, que nós chamamos de sola escritura, que não contraria a Santa Ceia em nenhum de seus pontos, que não contraria o batismo bíblico de adultos que creem em Jesus, que se arrependem antes do batismo, que não contraria a volta de Jesus e também alguns outros pontos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia altera algum desses pontos? Sim. E não só um ponto, mas vários. Bom, vamos começar pelo ponto da Bíblia, que é o ponto da sola escritura, somente as escrituras. Os adventistas acreditam que Ellen Goldwhite seria a única capaz de interpretar corretamente a Bíblia, e que seus escritos poderiam ser comparados como uma luz menor. Então, qualquer outra pessoa não tem a capacidade de interpretar corretamente a Bíblia, com exceção a Ellen Goldwhite. Isso em relação à Bíblia. Agora é um outro ponto, em relação à Trindade. Um dos pontos mais contraditórios da referida igreja é a respeito da Trindade. Há uma parte que diz crer na Trindade e outra diz que não crê, mas ambas estão em pontos difíceis. Vamos lá. Se eles creem na Trindade, então creem que Jesus é Deus. Então, se Jesus é Deus e eles dizem que o arcanjo Miguel é Jesus, conclui-se que estes creem que o arcanjo Miguel é Deus? A outra parte, que não crê na Trindade, crê que Jesus não é Deus? Se eles não creem que Jesus é Deus, deverão associar-se às testemunhas de Jeová. E como é que eles vão explicar o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1? E as mais diversas citações bíblicas em relação à divindade de Cristo. Não adianta mexer em um dos principais pontos bíblicos e se complicar em vários e caracteriza-se como seita. Então, há um grupinho no meio dos adventistas que não crê na Trindade. Os adventistas mais antigos, os que ainda estão difíceis de se atualizar. Eles não creem na Trindade. Só que se eles não creem na Trindade, eles creem que o arcanjo Miguel é Jesus. Só que se eles não creem na Trindade, eles não creem que Jesus é Deus.
porque não tem como não crer na Trindade e crer na divindade de Jesus. Não tem como fazer uma coisa e não fazer outra. Portanto, se eles não creem na divindade de Jesus, não creem que Jesus é Deus, eles estão bem enrascados, estão bem complicados, porque há centenas de versículos comprovando que Jesus é Deus. Por exemplo, João capítulo 20, versículo 28, Evangelho de João capítulo 1, versículo 1, João capítulo 5, versículo 23, e várias outras passagens, as quais dizem que Jesus é Deus e que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Já a turma dos Adventistas que creem na Trindade, eles também estão numa situação um pouco complicada, porque apesar de crer na Trindade, que é sim bíblico, só que eles creem que Jesus e o arcanjo Miguel seriam a mesma pessoa. Portanto, eles creem que Miguel seria Deus. É uma grande contradição, é um grande ponto difícil para todos os adventistas. A respeito da pessoa de Jesus, a volta de Jesus, os adventistas acreditavam que Jesus voltaria em 1844. Como isso não aconteceu, e para disfarçar a heresia, eles inventaram outra heresia, dizendo que ele, desde 1844, estaria nos purificando dos pecados. Ora, a cruz não foi suficiente? O sangue de Jesus ali derramado não foi suficiente? É uma outra heresia, e grande heresia, por isso que nenhum evangélico deve se associar aos adventistas. Nenhum protestante já não se associa mesmo, porque se ele é protestante, ele protesta contra as heresias. Mas tem muito evangélico por aí, abrindo as portas, abrindo a casa, abrindo as igrejas, para que entre ali um pregador ou um cantor adventista, e eles não sabem que estão colocando ali um pior sectário que existe. Estão colocando ali um adepto de uma seita que diz que que o sacrifício de Jesus na cruz não teria sido suficiente. Uma heresia chama outra, e para tentar encobrir uma, acabam tendo que criar outra. Um outro ponto complicado para os adventistas é em relação à salvação. Eles acreditam que deve manter a guarda do sábado, para que possam serem salvos, além de não se alimentarem daquilo que chamam de imundo ou maléfico à saúde. Bom, com relação ao sábado, vamos ler lá em Gálatas, capítulo 4, do versículo 9 ao 11, que diz assim: Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Então Paulo está dizendo, olha, agora que vocês conhecem a Deus, como é que vocês vão tornar a estes rudimentos fracos e pobres, querendo guardar dia, até meses e anos? Ele fica com receio, olha, eu estou com um receio de que eu tenha feito um trabalho em vão com vocês. Então a Bíblia chama de algo fraco e pobre. Portanto, eu prefiro o sangue de Jesus, que é forte e poderoso para salvar. Há diversos outros pontos contraditórios na doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas por ora, acredito estar exposto que são de fato uma seita. Mas por que eu digo que eles fazem parte da pior seita? É justamente pelo motivo com o qual eu comecei nessa mensagem. Você liga o rádio e lá estão eles, na emissora evangélica. Você liga a TV, num programa evangélico, tem ali uma música da Igreja Adventista sendo tocada. Você vai na igreja, tem ali o pessoal cantando músicas adventistas, trazendo grupos e cantores adventistas e até mesmo pregadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então eles são a pior seita porque eles estão no meio do povo de Deus. Estão no meio das igrejas, as quais deveriam estar anunciando a verdade, no entanto estão se envolvendo com o ecumenismo, estão se envolvendo com o erro.
Tanto é que vão até ficar chateados comigo, vão falar, não, mas não são. Eles têm bons louvores, eles têm boas músicas, eles pregam a palavra que é essa que eu anunciei para vocês. Trazem uma trindade diferente, isto é, quando trazem, acreditam que Miguel seria Jesus, acreditam que só Ellen Goldwhite seria aquela que interpreta corretamente a Bíblia e que os livros dela seriam uma meia-luz, né? Seriam quase a Bíblia. Acreditam que tem que guardar o sábado para salvação e várias outras heresias, bem como a pior deles que eu considero, que Jesus estaria desde 1844 fazendo aspersão pelos pecados. O sacrifício da cruz foi suficiente, o sangue de Jesus é suficiente para salvar. E eles mesmos nos chamam de idólatras, né? Eles consideram os evangélicos como idólatras porque os evangélicos estariam guardando o sábado, não o sábado e sim o domingo. E eles falam, domingo em inglês significa Sunday, que significa dia do sol. Portanto, a gente seria idólatra porque nós estamos adorando ao Deus Sol. É um grande engano, porque sábado em inglês é Saturday, que significa dia de Saturno. E Saturno antigamente era considerado um deus. Então eles usam certos argumentos, certos artifícios, são coisas absurdas e coisas que não têm nenhum tipo de fundamento. Então, analise mais. Você que é evangélico, procure saber mais sobre a doutrina bíblica, examinar mais aquilo que está na Escritura, né? Porque Jesus disse, examinai as Escrituras. É só examinar, não precisa ficar cheirando, como tem uma turminha que agora está seguindo aí a um pastorzinho e que estão cheirando a Bíblia. Não, não é para cheirar, não. É para abrir, examinar e conhecer a verdade que ali está anunciada. Para aproveitar essa mensagem, eu quero também estar fazendo uma outra pergunta. Assim como tem muita gente que tinha essa dúvida, né, se a igreja adventista era uma seita, tem também um outro grupo, e esse também está em muitas emissoras evangélicas, está em muitas igrejas evangélicas, que é o grupo Voz da Verdade. Esse grupo é uma seita ou é uma igreja um pouquinho diferente ou é igreja evangélica mesmo? Não, a igreja Voz da Verdade também é uma seita, também tem anunciado coisas absurdas e o ponto com o qual eles mais diferenciam de nós é a respeito da Trindade. Eles não acreditam na doutrina da Trindade. Eles distribuem livros, distribuem CDs, no site deles está recheado de artigos indo contra a Trindade. Vamos fazer uma análise bem rápida de alguns versículos bíblicos que provam sim que a Trindade é bíblica. Antes, eu quero começar já com um versículo que eles citam muito, que é Isaías capítulo 9, versículo 6, é aquele versículo bem conhecido que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pois bem, então chega algum adepto do grupo Voz da Verdade, que é um grupo unicista, ou seja, não crê na Trindade, e diz, tá vendo? A Bíblia está falando que Jesus é o Pai da eternidade. Portanto, Jesus é o Pai. E com isso não existe Trindade. De certo modo, Jesus é Pai sim. Só que ali não está dizendo Pai da humanidade. E sim, Pai da eternidade. É bem diferente. Então você perceba que é só examinar um pouquinho melhor a Escritura. É só ler melhor o versículo que você já entende e não é enganado. Já vamos continuar falando a respeito do Voz da Verdade. Mas tem um falso apóstolo da igreja evangélica dizendo que Jesus não seria eterno. Ele publicou em seu site um texto que diz que Jesus não seria eterno, não seria o Deus eterno,
mas mostrando que Jesus teria sido criado, ou que Jesus não seria o sempre eterno, mas que passou a ser eterno depois que teria sido criado. Essa é uma heresia antiga chamada heresia de Ário ou heresia ariana, que também é um grande absurdo, e tem muita gente seguindo a este falso apóstolo chamado Valdomiro Santiago, né, da Igreja Mundial, e tem anunciado, dentre várias heresias, também tem anunciado agora, realmente se colocou como seita, porque tocou em Jesus, né? Não, a gente viu no comecinho da mensagem, nos pontos, e ele tocou na divindade de Jesus, portanto caracterizou a Igreja Mundial como seita, e está ali mostrando para que é que ele veio. Bom, tendo portanto refutado o argumento da voz da verdade, que Jesus seria Pai, só por causa de Isaías 9,6, quando lá diz Pai da eternidade e não da humanidade, vamos provar rapidamente que a Trindade é sim bíblica e que quem não crê na Trindade está participando ou sendo um sectário. Bom, tem muita gente que vai contra a Trindade e diz que a Trindade seria como se fosse uma soma, né? 1 mais 1 mais 1, que em resultado seria 3. Seriam, portanto, 3 deuses. De modo algum. A Trindade não é 1 mais 1 mais 1 igual a 3. A Trindade é 1 vezes 1 vezes 1, que em soma é 1. Muito fácil entender, né? O ser humano também é uma trindade, né? Lá em Gênesis diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, o ser humano também tem que ser uma trindade. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 8, diz assim: E serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Então o ser humano cresce, encontra a sua esposa ou encontra o seu esposo e casam. E eles deixam de ser duas carnes e se tornam uma só carne. Um só. São duas pessoas, no entanto, é somente uma carne. Não significa que o esposo vai estar em todo momento no mesmo lugar que a esposa. Não significa que eles vão estar unidos para o resto da vida. Não. Mas eles são uma só carne. Um outro versículo que diz, que prova que o ser humano também é uma trindade, está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23, que diz que nós somos corpo, alma e espírito. Somos 3, no entanto, somos um. Lá no comecinho da Bíblia a gente também já pode ver a trindade. Lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, Deus disse: E façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Está tudo no plural. Façamos a nossa imagem. Tem gente que diz que Deus estava falando com o anjo, mas nós não somos feitos à imagem e semelhança de anjo. Pelo contrário, somos bem diferentes deles. Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 7, também diz: Desçamos e confundamos ali a sua língua. Também está no plural, mostrando que não é somente um. Então tem muita gente que pensa que é difícil entender a Trindade, e tem muita gente sendo enganada por seitas como Voz da Verdade, por seitas como Adventista do Sétimo Dia e outras como as Testemunhas de Jeová, que não creem na Trindade. Só que se você pegar a sua Bíblia e ao invés de ficar cheirando ela, ao invés de ficar carregando somente debaixo do braço, você começar a abrir e examinar, você vai começar a entender que muita coisa que tem sido pregada hoje em dia não passa de heresia. Até mesmo coisas que têm sido pregadas dentro de igrejas evangélicas, por pastores evangélicos, são heresias. Portanto, comece a abrir mais a palavra de Deus e examinar, e assim você vai estar fazendo uma obra melhor para o Senhor, se dedicando melhor. Acesse nosso site, ali você vai ter mais estudos sobre seitas, sobre heresias e algumas pregações que vão edificar a sua vida. www.noticiasdoevangelho.net